Pois é, o Brasil deixou a tutela da Embaixada da Argentina na Venezuela. Isso foi no fim de semana. A embaixada estava sob a administração da diplomacia brasileira, isso desde 2024, quando o então presidente Nicolás Maduro expulsou a delegação argentina. Exatamente, Lívia. E o Itamaraty já avisou tanto o governo de Javier Milei sobre a saída, quanto a presidente interina Delcy Rodrigues da Venezuela. Sobre esse assunto, nós voltamos a Brasília com a Anita Prado, que tem mais informações. Anita, pode ter havido teria sido a motivação para entregar, abrir mão dessa embaixada da Argentina? Bom dia novamente, Lívia. Bom dia novamente, Lúcio. Olha, oficialmente, integrantes do governo brasileiro alegam que essa medida foi tomada para reorganizar o trabalho da embaixada em Caracas em um novo contexto. Pós, ofensiva dos Estados Unidos à Venezuela. A avaliação também é que agora a Argentina teria outras opções de países para assumir essa tarefa. Mas o que se sabe é que o Brasil e a Argentina estão passando por rugas nos últimos tempos, com acusações, inclusive, do próprio presidente Javier Milei ao presidente Lula, que ele estaria ali abraçado, repostou uma publicação nas suas redes sociais, onde o presidente Lula aparece abraçado com o Nicolás Maduro. Então, ali, uma guerra ideológica por trás dos panos. Mas vamos relembrar, essa decisão foi tomada no fim de semana. Como vocês disseram, foi avisada primeiro ao presidente argentino Javier Milei e por fim, a autoridades venezuelanas. E vamos relembrar, a embaixada da Argentina em Caracas estava sob a tutela brasileira desde agosto de 2024. Desde que a Argentina não assumiu a presidência do agora ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. O Brasil, é importante dizer, também não assumiu a eleição de Maduro, também considerou que a eleição não foi democrática. Contudo, houve uma tentativa ali do governo brasileiro de manter a diplomacia, de continuar com as relações diplomáticas com o país, enquanto a Argentina saiu de campo e deixou ali essa embaixada aberta, E como o Brasil possui uma tentativa ali de fazer um meio de campo entre os países da América Latina, acabou assumindo essa embaixada, que agora foi deixada novamente, A gente não sabe qual será o destino da embaixada da Venezuela em Caracas. Agora, o que diz o governo brasileiro oficialmente é que foi uma medida estratégica por questões de reorganização, de burocracia, considerando esse novo contexto da invasão norte-americana, da ocupação norte-americana no país, na Venezuela. Mas o que a gente sabe é que há, sim, uma guerra ideológica e que o Brasil, no fim das contas, disse: já que você não quer cuidar, Milei, nós não iremos cuidar no seu lugar, até porque existem aí essas manifestações de um contra o outro, ainda mais nesses órgãos multilaterais. A gente tem assistido também, ao longo da semana passada, acompanhamos alguns, onde existe aí uma guerra ideológica entre o Brasil e Venezuela, e agora se desdobrando para essa situação na embaixada da Venezuela na Argentina. Eu volto com vocês. Perdão, da embaixada da Argentina em Caracas. Volto com vocês. É isso aí, Anita Prado. Obrigada, viu, pelas informações, pelas atualizações desse caso envolvendo a embaixada lá no país, lá na Venezuela. Depois você volta com mais informações. Vamos chamar mais uma vez a nossa analista de política, Marcela Matos, porque a Anita, Marcela, tocou no ponto que eu queria tocar com você mesmo. Essas disputas ideológicas, essas questões ideológicas afetando a diplomacia, afetando até uma questão institucional muito importante. Porque não é a obrigação do Brasil abraçar a embaixada da Argentina em Caracas. Mas isso aconteceu em 2024 e estava vigente até alguns dias atrás. Mas é obrigação da Argentina manter a embaixada funcionando no país. E aí, por questões ideológicas, o governo brasileiro, talvez também por questões ideológicas, devolve a gestão, a administração dessa embaixada, e Javier Milei não quer dar andamento nesse trabalho. E aí, como é que fica a situação? Com quem vai ficar essa embaixada, Marcela?
Lívia e Lúcio, a curto prazo, o que se diz é que a tutela da embaixada agora deve ficar com a Itália. Não deve, neste momento, voltar para a Argentina. E aí, Lívia, isso que você vinha dizendo da relação diplomática, quando o Brasil, inclusive, aceitou assumir a tutela da embaixada da Argentina na Venezuela, esse movimento foi visto como simbólico, como um aceno político, sim, à gestão de Javier Milei, porque o governo brasileiro acatou esse pedido do governo argentino. A gente tem que lembrar que o presidente Lula e o presidente Javier Milei têm uma relação conflituosa desde o início, tanto que durante a campanha à presidência, Javier Milei se dedicou a atacar o presidente Lula, sempre fez vinculações ali ao presidente, ao PT, ao comunismo, ao socialismo, a esquemas de corrupção. O presidente argentino teve essa preocupação de colocar como um discurso político dele a questão política aqui do Brasil. E claro que o Lula nunca gostou disso, né? Sempre teve ali uma relação bastante distante, tanto que sequer compareceu à posse de Javier Milei em 2023. O presidente Lula foi convidado, ele não compareceu à posse de Milei e quem foi no lugar do presidente foi o chanceler Mauro Vieira. Então, a gente tem desde o início essa relação um tanto distante. E quando o Brasil acatou o pedido da Argentina para fazer a tutela da embaixada lá na Venezuela, isso foi visto sim como um gesto diplomático. E assim ficou porque estava indo tudo bem. E aí o que aconteceu? No dia da prisão de Nicolás Maduro, o presidente argentino Javier Milei gravou um vídeo, ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais em que ele reprisou um discurso que ele tinha feito lá no final de dezembro, durante a cúpula do Mercosul, em que na ocasião ele fez um aceno a Donald Trump e defendeu que Trump tomasse providências em relação à Venezuela, justamente fazendo um aceno ali ao que semanas depois acabou se confirmando. Então, nesse vídeo divulgado no dia 3 de janeiro, né, no mesmo dia em que o ditador Nicolás Maduro foi capturado, o presidente Javier Milei, ele fez um jogo de imagens, uma edição em que ele ataca a Venezuela, ele questiona o regime chavista e ele coloca imagens dele fazendo esse discurso e o presidente Lula observando. O tempo inteiro esse jogo de imagens e o vídeo ainda é encerrado com uma imagem de Lula e Maduro abraçados. E nisso, no contexto falando em que Javier Milei fala da tirania de Maduro. Então, o governo brasileiro recebeu esse vídeo, essa publicação como uma provocação. E agora decidiu, então, não fazer mais a tutela da Embaixada da Argentina em Caracas. Até vale a gente só destacar, detalhar um pouquinho mais, que quem trouxe essa revelação, né, que o governo brasileiro, então, pulou fora dessa gestão da Embaixada da Argentina lá em Caracas, foi o jornal La Nación, um jornal argentino, e o próprio jornal classifica a relação entre o governo brasileiro e o governo argentino como a pior da história. Fala que realmente nunca esteve tão mal e esse gesto, então, em relação envolvendo ali a Embaixada Argentina na Venezuela, é um passo a mais desse esgarçamento na relação. Lívia.